Olá, eu sou Renata, nutricionista materno-infantil. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre diabetes gestacional. Se você tem diabetes gestacional, teve esse diagnóstico, levou aquele sustinho, né, com o médico, ou tem algum fator de risco, né, já teve diabetes gestacional em outras gestações, alguém da sua família teve, ou você simplesmente conhece, né, o termo e tem um pouquinho de medo aí de adquirir essa doença, vem comigo que eu vou falar tudo sobre essa doença e o que fazer em casos de diabetes gestacional. Primeiramente, o que seria, né, a diabetes gestacional? A diabetes em si é um aumento, né, de açúcar no sangue, de uma forma assim bem simples. E nós temos aí dois conceitos que são separados. A diabetes, que é diagnosticada na gestação, e a diabetes realmente gestacional. A diabetes diagnosticada na gestação, ela tem aqueles critériozinhos igual àquela diabetes tradicional, lá, com os mesmos valores quando faz o examezinho de sangue e recebe ali um examezinho chamado hemoglobina glicada maior que 6,5% e a glicemia em jejum maior que 126 gramas por decilitro. Essas referenciazinhas aí, quem tem diabetes está bem ligado no que é, né? E sabe que esses valores são bem altos e são os valores que diagnosticam uma diabetes. Então, se você já está nesse nível, você provavelmente já tinha diabetes antes, não percebeu e daí na hora que foi fazer os exames do pré-natal, opa, viu que tinha uma diabetes ali. Agora, a diabetes gestacional, ela tem uns valores um pouquinho mais baixos e geralmente a gravidade é bem variável e pode ser que se torne permanente, mas pode ser que você consiga aí reverter e depois da gestação continuar tudo normal, sem nenhum problema. Então, a diabetes gestacional, ela é mais simples, digamos, né, de resolver. Geralmente a gente faz um tratamento não farmacológico. O que é um tratamento não farmacológico? Dieta e exercício. Então, nós temos o tratamento farmacológico e não farmacológico. O farmacológico vai ser os remedinhos, né? Tanto aquela insulina que todo mundo conhece, né? Quem tem diabetes usa a insulininha, a injeçãozinha, tanto o medicamento oral, certo? Mas se você começou agora, geralmente não precisa. Só com dieta e exercício você vai conseguir controlar e esse é o nosso grande objetivo. É importante dizer que mesmo aquelas mulheres que fazem tratamento com insulina têm que fazer a dieta. Isso é imprescindível, certo? Então vamos lá, a forma de controlar melhor que tem é com dieta. E é importante você estar ciente de que a diabetes gestacional é um problema comum. Ocorre bastante, pode ocorrer até 25% das gestações. Esse é um número grande. Então pode ser que você seja uma sorteada e nós temos vários fatores aí que vão ser importantes, que vão ser de risco para você desenvolver essa diabetes gestacional. Uma delas é a idade. Então, a idade avançada, mais do que 35 anos, chegando ali aos 40, é um fator de risco para desenvolver aí a diabetes. Além disso, se você tem problema com hipertensão, né, a pressão alta, pré-eclâmpsia, tem o peso acima, né, teve um ganho de peso excessivo durante a gestação ou já começou a gestação com sobrepeso, também tem um risco bem aumentado, certo? Se você já teve diabetes em outra gestação ou tem parentes de primeiro grau, como a mãe, a avó, a tia, também existe esse risco aumentado, certo? Se você tem doenças que levam à resistência à insulina, como por exemplo, síndrome do ovário policístico, que é bem comum as mulheres terem, também é um fator de risco para ter diabetes gestacional. Então tem várias coisas aí que vão estar envolvidas. Tem um fator de risco que também é bem comum e que se descobriu recente, que é a deficiência de vitamina D. Sim, mulheres com deficiência de vitamina D têm mais chances de desenvolverem diabetes gestacional. Outra coisa é mulheres que têm distúrbios do sono. E é por isso que eu sempre falo daqueles pilares, né? Sobre sono, emoções, redução de toxinas, exercício físico, alimentação. Tudo isso vai ser muito importante para uma
gravidez saudável porque o nosso corpo é um conjunto, certo? Então, todas as coisas da vida, todos os parâmetros da vida em relação à saúde e doenças vão ser importantes para a formação do seu bebê. Então, isso vai ser, sim, muito, muito importante. Outra coisa que também está envolvido na diabetes gestacional é aquela menina que menstrua antes dos 11 anos. Então começa a vida fértil muito cedo, também tem um risquinho um pouquinho mais aumentado, certo? Tá, ok. Mas o que fazer então, né? Você está perguntando, o que ocorre? Por que ocorre tanta diabetes gestacional? Por que além desses fatores de risco, é tão comum? Existe aí esses 25% da população de gestantes que tem. Por um ajuste. Então, eu vou explicar bem rapidinho o mecanismo que ocorre para que você entenda por que deve sim cuidar tanto da alimentação e exercício nesse período, independente se você não tem nenhum desses fatores de risco. Então, na gestação, o bebê precisa muito de energia, certo? Então, a mulher, se não tivesse nenhum ajuste ali no metabolismo, né? Ela teria que comer 24 horas por dia. Aí de noite, o que ia fazer? Que fica um período ali de 8 horas em jejum. Não ia dar, né? Então, o bebê ele precisa o tempo todo desse açúcar, dessa glicose, para crescer, desenvolver. Ele está sempre em crescimento. E daí, pensando nisso, né, o corpo da mulher faz esse ajuste para que o bebê receba mais glicose e você, para você mesma, para sua energia, utilize mais gordura. Esse é um ajuste. Como é que faria isso? Reduzindo a ação do hormônio responsável por utilizar a glicose no corpo, que é a insulina. Então você passa a ter uma resistência à insulina, esse hormônio super importante, que faz com que tu utilize toda essa glicose do sangue para o seu corpo, para que assim tu deixe um pouquinho mais de açúcar para o bebê disponível, certo? Então essa resistência à insulina ocorre em todas as mulheres saudáveis, certo? Então gestações saudáveis sem o diagnóstico de diabetes, você tem aí um pouquinho mais de açúcar no sangue e essa insulina um pouquinho mais resistente. Por causa dos hormônios, né? Os hormônios aí como o cortisol, o estrogênio, eles inibem um pouquinho a ação, certo? Então esse é um ajuste normal. Porém, se você já está aí com a produção de insulina meio ruinzinha, não muito suficiente, já no limite, engravida, pronto, ocorre esse ajuste e daí começa a ter um açúcar muito alto no sangue. A pouca insulina que você produz não dá conta, porque o seu corpo já está ali combatendo contra. Então, ocorre a diabetes gestacional. Por isso que é comum e pode ocorrer com qualquer mulher que não se cuida. Inclusive, está sendo mais comum por causa de quê? Mulheres com mais obesidade na população. Então, a obesidade é um fator de risco. A obesidade já vem por muitas vezes alimentação inadequada, então ocorre bastante. Por isso que é importante sim tomar bastante cuidado e se cuidar. E qual é o objetivo de fazer um tratamento com dieta? É controlar o nível de açúcar, porque controlando esse nível de açúcar no sangue, você tem menos malformação, menos risco de prematuridade, menos desfechos, né, ruins na gestação, então menos riscos de pré-eclâmpsia. Então esse é o grande objetivo do tratamento durante a gestação de diabetes gestacional, certo? E quais os riscos da diabetes para o bebê e para a mãe? Para a mãe tem o risco de ter um aumento de peso, certo? Ali excessivo, ter diabetes futura, né? Futuramente. E para o bebê tem o risco dele nascer com macrosomia, né? Que eu volto meio e falo. Macrosomia fetal é aqueles bebês muito grandes que crescem demais, ganham peso demais, passam dos 4 quilos, aquele bebezão. Esse bebezão, ele é um risco. Geralmente são crianças que podem mais tarde ter chances grandes de desenvolver obesidade e diabetes também. Então não é normal, não é natural um bebê nascer tão grande. Então esse é um grande risco.
Outro risco é nascer prematuro, ter malformações, mais tarde desenvolver problemas cardíacos, hipertensão, e daí nós temos até outras séries de doenças, tanto quanto problemas oculares, que podem ocorrer por causa dessa diabetes gestacional. Então, é um grande risco, vale a pena cuidar. E o que as pessoas acham que é a dieta para diabetes? Então, nós temos aí 3 casos que eu geralmente vejo no meu consultório. Em primeiro lugar, é a pessoa que vem e resolve cortar todos os doces, tudo que tem açúcar, sobremesa, bala, refrigerante, todas as coisas que contêm açúcar de mesa, aquele açucrinha do café, corta aquilo e passa a comer tudo diet light. Vai lá no mercado, pega o biscoito diet, vai lá no mercado, pega o chocolate diet e acha que está resolvido. E nós temos a outra pessoa que tem um conhecimentinho sobre o que é carboidrato, né? O que é esse nutriente, e corta todo o carboidrato da dieta. Corta pão, corta arroz, corta feijão, corta batata, corta fruta, corta tudo. Come só salada e frango, só. E tem aquela pessoa que não corta o carboidrato e só troca tudo por integral. E é suficiente. Troquei o pão branco pelo pão integral, troquei o arroz branco pelo arroz integral, troquei o bolo branco por bolo integral, pronto. Acabou. Tô já imune, já tô fazendo tratamento, é isso aí. Então, tá certo isso? Não tá certo. Tá? Tem algumas coisas certas, mas tá tudo errado também. Então eu vou explicar um pouquinho por partes o que é uma dieta realmente para diabetes gestacional. Uma dieta para diabetes gestacional, ela sim corta doces, claro, excesso de doces industrializados, refrigerantes, bebidas açucaradas, com certeza. Mas de forma nenhuma tu vai trocar coisas por produtos diet light, né? Isso não é legal. E os produtos diet, eles são ricos em adoçantes e a gente já vai falar um pouquinho por que esses adoçantes não são tão bacanas, certo? Outra coisa, tirar todo o carboidrato da dieta. Também tá errado. Dieta para diabetes, ela é rica nutricionalmente. Tem carboidratos sim, tem carboidratos bons, tem uma boa densidade nutricional. O que é densidade nutricional? É qualidade. E tem variedade, um pouco de cada alimento saudável, certo? E a dieta para diabetes gestacional também tem produtos integrais, mas ela não sai simplesmente trocando o produto branco pelo integral. A gente trabalha com todos os nutrientes. Então a gente vai reduzir um pouco dessa quantidade de carboidrato, sim, porcionando com quantidades mais legais para o teu corpo, para que não passe daquela quantidade de açúcar diário. Tudo isso é feito com muito cuidado pela nutricionista, calculado para que você tenha uma alimentação equilibrada. Quando a gente fala de alimentação equilibrada, é isso: quantidade e qualidade. Então essa é uma dieta que realmente funciona, é um comer saudável que realmente dá certo e que vai trazer benefícios para essa mãezinha, certo? E não é baseada em adoçante, ok? E sabe por que é tão necessário fazer esse acompanhamento? Porque ele vai prevenir todos aqueles problemas para o bebê que a gente falou e vai garantir um desenvolvimento perfeito, certo? E por que é importante ter esse acompanhamento, né? Porque a nutricionista vai saber adequar para você a dieta em nutrientes necessários, certo? Tanto esses nutrientes, os macronutrientes, né? Proteína, lipídio, carboidrato, que são os nutrientes principais que a gente ensina para as crianças na escola e que as crianças vêm às vezes já dizendo: mãe, proteína são as carnes, né? Carboidratos é o pão, a batata, é o arroz, e lipídios são as gorduras, o óleo, o azeite. Então, se você não sabe, esses são os macronutrientes, certo? Então, toda dieta saudável, ela tem os 3. A gente não deixa nenhum de fora, nenhum nutriente pode ser excluído, muito menos ser feito lá aquelas dietas low carb, excluindo todo o carboidrato da refeição.
E se você não tem diabetes gestacional, mas tem algum fator de risco ou simplesmente está com medinho aí, viu que a sua glicemia está aumentando nos exames, quer prevenir, o que você faz? A mesma coisa que o tratamento. Dieta saudável, controlada em quantidades, com todos os nutrientes necessários, sem alimentos industrializados, cortando sim o açúcar, mas sem substituir por adoçante, tudo isso que a gente está aqui conversando, certo? Mas claro, se você não tem diabetes, você pode sim se permitir um pouquinho mais com alguns alimentos, algum docinho, vai ser mais tranquilo para você. E daí vem a grande polêmica. Por que eu não posso usar adoçante Nutri? Então eu vou falar um pouquinho do que é a medicina mais convencional, né? O que diz as diretrizes em relação ao uso de adoçantes, tá? Eu vou ler uma partezinha do Ministério da Saúde. O que o Ministério da Saúde fala? São escassos os estudos de segurança de uso de adoçante na população de gestantes. Os edulcorantes, que é a mesma coisa que adoçante, aspartame, sacarina, acesulfame-K e sucralose, eles são bem comuns no mercado, tá? Vocês podem estar pensando, meu Deus, nunca ouvi esses nomes, mas aqueles adoçantes de gotinha, a maioria é um desses aqui, certo? Podem ser usados como alternativa para substituir o açúcar. Entretanto, eles devem ser utilizados com moderação, conforme os limites diários recomendados pela Organização Mundial da Saúde e pela Anvisa. Tá? Então, a sacarina é 2,5 mg por quilo de peso, o ciclamato é 11 mg por quilo de peso, o aspartame é 40 mg por quilo de peso, o acesulfame-K 15 mg por quilo de peso e a estévia 5,5 mg por quilo de peso. Claro que para você ali é muito difícil você calcular isso aí e saber a quantidade, se não está passando, se não está colocando de mais, de menos na dieta, né? Além disso, de você não ter esse controle sozinha sobre a quantidade de adoçante, mesmo nós tendo aqui, pelo Ministério da Saúde, uma possibilidade de usar como substituição do açúcar com moderação, tu viu a primeira frase que eles começam? Não existem estudos que mostram segurança do adoçante na população gestante. E isso é verdade, realmente não existe estudo que dê segurança. Nem o adoçante natural, nem a estévia, nem o xilitol, nem o eritritol, não tem nenhum estudo que deixe a gente tranquila sobre o uso de adoçante. E o que se sabe? Que esse adoçante passa a placenta e vai para o bebê. E agora? Será que está fazendo mal? Será que não tá? Nós temos estudos mostrando, dando aí umas dicas aí para a população, mostrando alguns indícios de que o adoçante aumenta o peso com o tempo, né? Tanto seu quanto do bebê, então pode levar sim à obesidade. Ele vai mexer na microbiota intestinal, então lá no seu intestino vai desequilibrar e a gente sabe o quanto isso vai ser importante para a formação da imunidade do bebê, né? E sim, os adoçantes também estão relacionados com o aumento da diabetes mais tarde, já temos estudos sobre isso. Então, gente, não vale a pena usar. A minha recomendação particular, minha conduta como profissional exclua os adoçantes da dieta. Faça uma reeducação do paladar. Esse é o grande segredo para uma dieta de diabetes gestacional saudável. Reeduque seu paladar para um paladar menos doce. E quando você for fazer alguma coisa doce, nós temos aí que usar a criatividade, utilizar frutas para adoçar, né? Então nós podemos utilizar frutas secas como uva passa, nós podemos usar banana, nós podemos utilizar ameixa. Então dá para usar a criatividade para deixar esses alimentos mais gostosos e não utilizar nem o açúcar, nem o adoçante. E eu que estou prevenindo, não preciso restringir o açúcar. Qual é o açúcar mais saudável para diabetes gestacional? Ixi, daí você deve estar se perguntando, é o demerara? É o açúcar mascavo? É o açúcar de coco? É o açúcar cristal? Qual deles? Outra polêmica por aí, né?
Qual a diferença desses açúcares? Bem pouca. Elas são diferentes em relação ao processamento lá na indústria. Então, alguns são mais refinados e outros não. Porém, todos eles são açúcar. E eles vão ter quantidades de nutrientes diferentes. Então, por exemplo, o açúcar mascavo é o açúcar com maior nutriente e o açúcar refinado branco é o com menor teor de nutrientes. Porém, mesmo o açúcar mascavo, esse teor de nutrientes é pequenininho em relação à quantidade que você pode comer por dia de açúcar. Então, não vale a pena ficar se focando na quantidade de nutriente que tem ali no açúcar mascavo. Certo? Então você pode utilizar qualquer tipo de açúcar, desde que você lembre que açúcar é açúcar e tem que ser em pequena quantidade. Nutriente, consuma na alimentação. Não se foque em consumir nutriente do açúcar, e sim de frutas, de verduras, de arroz, de feijão, certo? Então, independente do tipo de açúcar, utilize em pequena quantidade, porque o açúcar mascavo, o demerara, vai ter tanto carboidrato, vai ter tanto quantidade de açúcar presente quanto o açúcar branco, certo? O açúcar de coco, nós temos aqui um porém, um asterístico. O açúcar de coco, apesar de ter a mesma quantidade aí de carboidrato que os outros, ele tem um índice glicêmico menor, que é o quê? O pico de açúcar lá no sangue vai ser um pouquinho menor, ele vai ser digerido um pouquinho mais lento. Isso é um benefício. Porém, os estudos também são muito novos em relação a ele e pode ser que essa informação mude com o tempo. Por isso, também deve ser usado com bastante moderação, certo? Mas o uso do açúcar só para aquelas mulheres que estão aí prevenindo e não estão fazendo tratamento. O tratamento, é açúcar zero, certo? E eu já tenho diabetes, Nutri. Posso engravidar? Se você talvez é tentante, tá aqui olhando o vídeo, pensando, eu já tenho diabetes, que eu faço? Será que tem segurança em engravidar? Então, o que diz aí a Sociedade Brasileira de Diabetes, né? Ela diz que sim, que dá para engravidar, desde que você não pare seu anticoncepcional até estar com a sua glicemia bem controlada. Todas as questões metabólicas do corpo controladas. Isso quer dizer o quê? O colesterol bom, o triglicerídeo bom, a glicemia bem boa, bem controladinha, o peso bom, certo? Um peso saudável, adequado, com IMC dentro da normalidade, com a alimentação bem saudável, bem controlada, atividade física bem controlada, a medicação certinha em dia. Então, quando tiver tudo certo, sim, você pode fazer a tentativa de engravidar. E é importante que durante todo esse período você esteja em dia com a alimentação, com o exercício físico, com os medicamentos, certo? Então, fazendo tudo isso, você pode sim engravidar tranquilo. 70% das gestações vão ter um controle glicêmico bom e você vai conseguir aí prevenir todos aqueles desfechos ruins. Mas sim, você sempre vai ser uma gravidez de risco. Por isso, o acompanhamento de todos os profissionais é importante, certo? Então, se você estiver aí pensando em engravidar e tem diabetes, corre para marcar com a Nutri, corre para marcar com um bom gineco, com um bom endócrino, esteja com todos os exames aí certinho para começar essa gestação bem linda, maravilhosa e bem controlada. E a dieta funciona? Funciona. Funciona muito bem. Quase 80% das vezes a mulher consegue controlar totalmente a glicemia só com dieta. Por isso que a dieta bem feita na gestação vai fazer toda a diferença para você. Ela geralmente tem aí uma quantidade de nutrientes bem parecido com a que a gente trabalha com a gestante não diabética. A gente só vai restringir talvez um pouquinho mais o carboidrato, mas tudo vai ser feito de forma equilibrada, com bastante fibra, bastante alimentos integrais, bastante nutrientes, fazer a correção das deficiências nutricionais, porque sim, vai melhorar muito esse seu metabolismo. Então, vamos a alguns pontos importantes para você começar hoje em casa e prevenir ou tratar a diabetes gestacional. E um deles é
Vamos parar de comer aqueles alimentos ultraprocessados? O que são os alimentos ultraprocessados? São aqueles alimentos que são acrescidos de aditivos químicos, ou seja, você não consegue reproduzir em casa. Tente reproduzir em casa uma bolachinha Oreo, daquela bolachinha recheada, ou tente reproduzir em casa a batatinha de chips, tente reproduzir em casa, deixa eu pensar que é mais que a minha mente já não está funcionando muito bem. Um Nescau da vida. Então são alimentos que, se tu olha na lista de ingredientes, nós não temos acesso àqueles aditivos químicos que tem ali. Ele é só para uso industrial. Então quando tem isso na lista de ingredientes do produto, ele é um produto, ele já não é mais um alimento. Ele é um produto ultraprocessado. Então, em primeiro lugar, é tirar isso da cozinha, tirar da despensa e basear a sua alimentação só em comida de verdade. Certo? Esse é o primeiro ponto. Assim, você vai diminuir o uso de alimentos muito ricos em açúcar, muito rico em sódio e muito rico em aditivos, que também fazem mal, corantes, conservantes, adoçantes, certo? Em segundo lugar, é corrigir as deficiências nutricionais, como a deficiência de vitamina D, que é bem comum. Quem nunca pegou um exame com uma deficiência de vitamina D? Então, se você tem, já pega aí, já faz a correção, já vai no médico, já vai na Nutri, faz a suplementação, capricha na dieta. Se tá com uma anemia, não começa aí a gestação com anemia, já vai fazendo todas as correções de deficiências nutricionais. Outro ponto é que se você está com o peso inadequado, é melhor corrigir antes de engravidar. Se você já engravidou, é interessante você continuar controlando o peso com um ganho de peso adequado, certo? Outra coisa é o intestino. Dar valor ao intestino vai fazer muita diferença aí na sua glicemia, nesse seu controle de diabetes. Porque o intestino, ele é um papel fundamental no controle de diabetes, de pré-eclâmpsias, de hipertensão e de muitas doenças crônicas na gestação. Uma microbiota saudável vai fazer diferença. Então, inclui frutas, inclui fibras, inclui alimentos probióticos, vai te ajudar muito nesse controle. E outra coisa é incluir o ômega 3. O ômega 3 ele tem um papel importantíssimo na prevenção da diabetes gestacional. Então, inclusão do ômega 3 vai ser bem importante. E a gente falou aí da qualidade dos nutrientes e dos alimentos. E agora, para finalizar, a quantidade. Não esqueça que um bom controle da diabetes gestacional também tem que controlar a quantidade, mesmo daqueles alimentos saudáveis, é isso aí. Então, não exagerar vai ser um ponto bem importante que você vai conseguir aí ter uma dieta de sucesso. Então, você ainda acha que não vale a pena investir em dieta? Ela não só vale a pena, quanto é essencial. Então, pode contar comigo para te ajudar nessa jornada. Aproveita, curte esse vídeo, já manda para alguém, compartilha, ativa o sininho aí do nosso canal que toda semana vai ter vídeo novo. E se você ficou com alguma dúvida, coloca para mim nos comentários. E aproveitando, se você tem algum alimento que você come regularmente, gostaria de saber a quantidade de carboidrato que tem por aí, a quantidade que poderia comer, já bota aqui pra mim que eu respondo pra você. Um beijo, até mais!